Fala pessoas, tudo bem? É o seguinte, hoje nós vamos tratar sobre a última parte teórica desse capítulo que trata de cálculos químicos, né? Nós vamos falar hoje de massas, mols e íons, nós vamos falar de quantidade de íons. E é assim, o que isso tem diferente das outras coisas que vocês viram anteriormente? Nada, exceto um único detalhe, que é o seguinte. Só que antes de falar desse detalhe, eu quero chamar mais uma vez a atenção para os meus modos de comunicação. Eu vou usar essa identidade visual e eu quero chamar a atenção para o canal do YouTube. Por quê? Porque eu vou colocar as minhas aulas lá para ajudar pessoas que estão no ensino médio. Então, se vocês quiserem, por gentileza, se inscreva. Tem um monte de aulas por lá para ajudar vocês, tá bom? Se souberem de alguém que tem a mesma dificuldade, segue a vida, tá? Então vamos em frente. Então, para começar, a gente precisa saber o seguinte: uma substância iônica, ela é um aglomerado de íons. Então, esse é o primeiro ponto. E esses íons, para quem não lembra, precisam estar em igual quantidade. Isso quer dizer que eu vou ter carga positiva na mesma quantidade que carga negativa. Isso é fundamental. Se você não tiver isso, nada feito. Aí, nós vamos ver o seguinte: no caso do NaCl especificamente, uma única fórmula do NaCl vai te dar o seguinte: um íon Na+, um íon Cl-. Preste atenção que isso vai ser usado durante todo esse contexto dessa aula. Quando você tem aqui uma fórmula, olha só, esse negócio te dá dois íons. Então isso é importante. Essa é a base conceitual dessa nossa aula. Muito bem. Então agora vamos ver o seguinte. Olhando com um pouco mais de detalhes aqui, nós vamos ver o seguinte. Uma fórmula me dá dois íons. Então, proporcionalmente, um mol de fórmulas, que tem essa quantidade de fórmulas, vai me dar o dobro da quantidade de íons. Fácil e sem complicação. Não tem nada de diferente. Só que uma coisa que precisa ficar clara, esse número 2, ele só está aqui por causa do NaCl. Outras substâncias que têm quantidade diferente de íons vai dar um número diferente de 2. Tá bom? Lembra sempre disso. Vamos lá. Vou fazer uma perguntinha agora que tem a ver com uma coisa que você já deve ter visto em culinária em algum momento da sua vida. Olha só. Você já ouviu alguém falando em, por exemplo, uma pitada de sal? Então, o que é uma pitada? Cara, pitada não é uma medida exata. Pitada se define assim, mais ou menos, como aquilo que se consegue segurar com os dedos indicador e polegar. Então você pega com esses dois dedos, lá onde tem sal, aquilo que você pegou é uma pitada. Porém, isso dá mais ou menos 2 gramas de sal. Aqui, ó. Então agora vamos fazer uma pergunta simples. A pergunta simples é assim: quantos íons tem numa pitada de sal? Então como é que a gente vai responder esse tipo de questionamento? Então vamos só lembrar aqui, ó, vamos só colocar, né, quantos íons eu tenho numa pitada de sal? Então vamos responder isso. É só você lembrar de uma coisa. Você está fazendo uma relação entre número de qualquer coisa, entre quantidade de entidades e massa. Então você precisa do conceito de massa molar, como nós já vimos em aulas anteriores. Se você quiser calcular o número de íons, é muito fácil. O que você faz? Você parte aqui, ó, do seu dado de entrada e você vai multiplicar esse dado de entrada pelo fator de conversão adequado.
que vai transformar esses 2 gramas em quantidade de íons. Então você vai fazer o seguinte, como você sabe que 1 mol de fórmulas te dá 1,204 vezes 10 elevado a 24 íons, então esse aqui é o seu fator de conversão. E por que você coloca gramas de sal no denominador? Simplesmente para cancelar aqui, ó, gramas de sal com gramas de sal. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar simplesmente 4,22 vezes 10 elevado a 22 íons de sal. De sal não, né? Íons no total em uma pitada de sal. Posso deixar uma pergunta para vocês, que seria o seguinte: quantos íons tem num quilo de sal, numa embalagem de 1 quilo de sal? Considerando, claro, né, que aquele 1 quilo seja de sal puro. A gente sabe que não é puro, mas se a gente for pensar numa quantidade de 1 quilo de sal puro, dá para calcular quantos íons tem lá dentro. E qual seria o cálculo? Simples. Se você quer saber quantos íons tem em 1 quilo de sal, você vai substituir esse 2 gramas por essa quantidade aqui em gramas. Então, no lugar do 2, você vai colocar 1000 gramas. Pronto, acabou a história. Tá? Simples assim. Então, não tem nada muito diferente do que você já aprendeu em outros momentos. E agora eu vou te deixar uma pergunta e eu espero que você me responda usando redes sociais. Que é o seguinte: a minha pergunta é: existe uma substância chamada ferricianeto de potássio. Esse PA que aparece aqui, ó, significa pureza analítica, ou seja, o que tem dentro desse frasquinho é acima de 99% só dessa substância de ferricianeto de potássio, é muito perto de 100%. E aí aparece essa coisa de venda o seguinte: essa substância tem venda restrita. Então eu vou te fazer 2 perguntas. E eu espero que você me responda por rede social até a próxima aula, na semana que vem. Que é o seguinte: em primeiro lugar, por que a venda dessa substância é restrita? Então isso significa uma pesquisa que você vai fazer de maneira curiosa. E a segunda pergunta que você já consegue fazer, porque você já aprendeu aqui hoje, é o seguinte: quantos íons de potássio positivo existem nessa embalagem? Então, para facilitar a sua vida, você vai ver o seguinte: a embalagem tem 100 gramas dessa substância e essa quantidade está marcada aqui, ó. Você vai usar essa quantidade aqui, essa embalagem de 100 gramas, e eu te dei a fórmula do ferricianeto de potássio. Eu podia ter feito outras perguntas, mas vou falar só do K3FeCN6. Me responda, usando redes sociais, qual é o número de átomos de átomos não, de íons potássio presente nessa forma. Beleza? E eu vou, caso haja alguma coisa que não está 100%, eu corrijo por lá mesmo, tá bom? Manda por uma mensagem direta, privada, se você não quiser se expor, tá bom? Então agora uma questão que faz parte de um problema clássico que já apareceu em vários lugares por aí. Então é bom você responder, conseguir entender um problema assim. A pergunta: o ferro é um nutriente essencial para mamíferos, inclusive o ser humano. Na hemoglobina, o ferro aparece na forma de íons Fe2+. Somente 10% do ferro existente nos alimentos, como o feijão, é absorvido pelo organismo humano. Em uma refeição ocorre a ingestão de 100 gramas de feijão, que contém 0,2% de ferro. Sabendo que cada molécula de hemoglobina tem apenas um cátion Fe2+, quantas moléculas de hemoglobina podem ser produzidas? Explique o seu raciocínio. Fácil. Então, se a proporção entre cátions, ferro e hemoglobina é de 1 para 1, o que eu tenho que saber imediatamente? A massa de ferro absorvida.
Porque se eu souber a massa de ferro absorvida, eu transformo massa de ferro em número de cátions ferro 2+, usando um fator de conversão básico. Então eu vou começar aqui, ó. 100 gramas de feijão, então tá aqui. Eu tenho 0,2% de ferro, então a massa de ferro no feijão é 0,2 gramas. Acontece que você só absorve 10% disso, então eu tenho que calcular 10% de 0,2 gramas. Isso dá 0,02 gramas. Essa é a massa de ferro absorvida. Muito bem. Então, se eu sei a massa de ferro absorvida, eu multiplico isso pelo fator de conversão que relaciona número de átomos com massa molar. Só que aqui está faltando um dado, né? Pelo amor de Deus, não vamos fazer besteira. 56 gramas de ferro. E aí eu posso simplesmente cancelar gramas de ferro com gramas de ferro. E quando eu fizer essa conta toda, o resultado será 2,15 vezes 10 elevado a 20 átomos. Então essa é a quantidade de cátions ferro 3+, ferro 2+, que eu tenho, e que vai ser exatamente igual à quantidade de moléculas de hemoglobina. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 1. Então esse número de átomos vai dar esse número de cátions, que vai dar esse número de moléculas de hemoglobina. Certo? Então, só para fechar o nosso raciocínio, na nossa próxima aula nós vamos resolver exercícios gerais e vamos fazer uma avaliação rápida. Será uma avaliação virtual e você vai ter 48 horas para fazer. Tranquilo, sem complicação. Quem vem acompanhando as aulas não terá nenhum estresse. Então a gente encerra esse capítulo de cálculos químicos. Eu vou sugerir que você faça os exercícios indicados lá no roteiro e fique de boa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato por rede social e a gente vai conversando, tá bom? Beijos a todos.